caso de hoje é sobre um hotel muito conhecido pelos amantes de true crime. E se você já conhece o podcast Casos Reais, com certeza você já ouviu falar desse hotel, porque eu já trouxe um caso aqui que falava especificamente sobre um caso que aconteceu dentro desse hotel. Porém, gente, tem muitas coisas muito doidas que aconteceram dentro desse lugar e que eu resolvi reunir todas elas em um vídeo só. Então aqui a gente vai falar sobre vários crimes que aconteceram ali dentro, sobre casos não solucionados, serial killers, tudo dentro desse hotel. Esse hotel, ele me fascina. Toda vez que eu vejo alguma coisa sobre esse hotel, eu paro para ler, porque eu fico muito curiosa. E eu acho que muitos de vocês também, né? Esse hotel, ele tem muita história por trás, principalmente por ele ter sido criado como um lugar que foi idealizado para ser um lugar de luxo, né? Aquele auge de Los Angeles, né? De Hollywood, nos anos 20 ali, quando a cidade começou a bombar, e que hoje, né, esse hotel, assim como a cidade também já não tá mais no auge, e acaba que mostra muito essa ideia que eles tinham, que acabou se tornando um pesadelo. O hotel é completamente diferente do que eles idealizavam no início. Então, bora lá pro caso de hoje. Aqui é Erika Miranda, pra quem não me conhece, esse é o podcast Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago um caso aqui, e muitos dos casos que eu trago, eles são sugestões de ouvintes. Então, se você quiser deixar a sua sugestão, eu boto o site do Casos Reais na descrição, que é www.casosreaispodcast.com.br, e por lá você manda a sua sugestão e eu recebo pelo meu e-mail. Se você quiser apoiar o podcast, dando qualquer valor, você vai no link da descrição do Apoia-se. Por lá, você consegue mandar uma sugestão diretamente em um grupo do WhatsApp comigo. E lá, é claro que eu vejo na hora, eu dou prioridade. Então é isso também para apoiar o podcast, que é sempre bom, né? Então não deixe de ir lá no meu Instagram me seguir, @Erica com K, Mirandas, com S no final, que isso faz toda a diferença. A gente bateu 10 mil seguidores no YouTube. Muito obrigada. Bora lá, né, inscritos no YouTube, bora lá no YouTube se você ainda não é inscrito, porque a gente tem mais de 300 mil no Spotify, tem só 10 mil no YouTube, então bora dar uma força lá no YouTube. Então é isso, vamos parar de conversa, vamos pro caso da semana. E esse é um caso um pouco menos pesado do que os últimos recentes que eu trouxe. Eu juntei muitos casos, então não fala de nada muito pesado. Fala um pouco sim, mas assim, não é. Vocês entenderam, né? Não é algo específico, um caso específico, eu falo de vários. Então é isso. Vamos pro caso da semana. E esse é o caso do Hotel Cecil. Tudo começou na década de 20, cerca de 100 anos atrás. 3 hoteleiros chamados William Banks Hanner, Charles L. Dix e Robert Shops se juntaram e eles investiram 2,5 milhões de dólares para construir um hotel. E esse hotel ele foi projetado por Lloyd Lester Smith. Juntos, eles levantaram um prédio de 19 andares e 700 quartos no centro de Los Angeles, no número 640 da Main Street, pensado para receber turistas e viajantes também que foram ali a negócio, enfim. O nome que esses hoteleiros deram para esse hotel foi o Hotel Cecil. E nas propagandas da época a gente consegue ver que eles prometiam muito conforto para quem quer que se hospedasse ali. Eu vou colocar aqui na tela alguns flyers ali de época do hotel. E esse hotel ele foi inaugurado em 20 de dezembro de 1924 e foi projetado para ser um hotel luxuoso. Gente, o hotel foi inaugurado dia 20 de dezembro e eu nasci no dia 21 de dezembro. Parênteses, mas achei curioso. Enfim, só que 5 anos depois dele ser inaugurado, ou seja, em 1929, veio a Grande Depressão, que é uma das maiores crises econômicas já vistas pelos Estados Unidos, que começou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E com essa grande recessão econômica, o hotel também começou a decair, né? Nos anos seguintes, a vizinhança do hotel, que é uma área chamada de Skid Row, ficou tomada por sem-tetos, que eram, em boa parte, pessoas que tinham perdido tudo naquela crise. E para vocês terem noção, tinham cerca de 10 mil pessoas morando nas ruas, em uma área de apenas 6 quilômetros. O Cecil, que era para ser um hotel luxuoso, acabou se tornando um local de baixo custo para diversas dessas pessoas passarem ali à noite. E por se tornar um local de baixo custo, ele passou a hospedar também muitas garotas de programa, criminosos e dependentes químicos. E com isso veio a decadência, e o hotel também se tornou o cenário
de várias histórias pesadas. Dentro do hotel, por exemplo, muitas pessoas resolveram tirar as próprias vidas. Um dos primeiros casos que a gente tem notícia é um hóspede, o ex-corretor de imóveis Percy Ormond Cook, que na época ele tinha 52 anos, e no dia 22 de janeiro de 1927, o Percy, que estava hospedado no hotel, tirou a própria vida dentro do seu quarto depois de brigar com a mulher e o filho, e não conseguir se reconciliar com eles. O Percy deu um... Porra, Chloe. Tu derrubou a luz, porra. E foi bem na hora de tiro. Eu falar tiro, pá, caiu. Que esquisito. Enquanto isso, olha como é que ela tá ali, ó. Tranquilinha. Derrubou o negócio, mas tá tranquilinha. O Percy acabou atirando nele mesmo, né? Na cabeça. E segundo o jornal mais famoso ali de Los Angeles, que é o Los Angeles Times, depois dele fazer isso, Percy foi levado às pressas para o Receiving Hospital, mas ele não resistiu. Além dele, outras pessoas também fizeram a mesma coisa, tiraram a própria vida, no hotel durante ali esses anos. Entre eles, o W.K. Norton, que em 1931 tirou a própria vida ao tomar cápsulas de veneno. Além dessas histórias de pessoas tirando a própria vida, o hotel também serviu de casa para 2 serial killers. O primeiro deles que eu vou falar é o Jack Unterweger. Ele era filho de Teresia, que era uma garçonete, e Jack Becker, um soldado americano que ela conheceu na Itália. Algumas fontes falam que a mãe do Unterweger era, na verdade, uma garota de programa. E quando ela estava grávida de Jack, a Teresia foi presa por fraude, mas ela logo foi solta em seguida e acabou indo morar em Judenburg, que é uma cidade da Áustria, onde o Jack nasceu em 16 de agosto de 1950. Bom, em 53, ela foi presa de novo, a Teresia, e então o menino que tinha apenas 3 anos foi morar com seu avô, um homem muito rígido que usava um neto para ajudar ele a roubar animais de algumas fazendas da região na Áustria. Bom, ainda no mesmo lugar, na Áustria, a vida de Unterweger foi marcada pela prisão. Em 66 e 74, ele foi condenado 16 vezes, principalmente por roubo, mas também por exploração sexual e agressão contra uma garota de programa. Ele passou ali grande parte da adolescência e o começo da idade adulta dele atrás das grades. Em 74, o Jack assassinou Margaret Schaffer, que era uma jovem alemã de 18 anos. E os investigadores encontraram o corpo dela na floresta, estrangulada com o próprio sutiã, que tinha sido amarrado com vários nós, aqueles nós muito difíceis de serem feitos, tipo super complexos. E por conta desse crime, em 76, 2 anos depois do que ele fez, de ele ter cometido esse crime, o Jack acabou sendo condenado à prisão em 1976. Segundo algumas fontes, ele aprendeu a escrever e a ler dentro da prisão. Enquanto ele estava na cadeia, na Áustria, ele escreveu contos, poesias, peças de teatro e até uma autobiografia chamada Purgatório, A Viagem para a Prisão, Relato de um Homem Culpado. Bom, esses livros até ficaram famosos na época. Em 85, escritores, jornalistas e até artistas da Europa começaram uma campanha para perdoar e libertar o Unterweger da prisão. Já que com essa autobiografia que ele tinha lançado, as pessoas começaram a acreditar que o Jack era uma prova de que a arte poderia tratar criminosos. Essas pessoas acreditavam que o comportamento exemplar que ele tinha na prisão, especialmente com ele agora se voltando mais para a arte, literatura, isso indicava que o Jack tinha se arrependido dos seus crimes. Mas ninguém contava que ele era um psicopata, né? 5 anos depois, em 1990, ele foi libertado depois de 15 anos cumprindo sua sentença. Então, livre, o Jack passou a apresentar programas sobre reabilitação criminal e em um determinado momento ele até trabalhou como repórter. Olha aí, galera, não precisa fazer faculdade não, tá? É só você fazer o que ele fez. Não quero dizer isso, tá? Enfim, só uma brincadeirinha. Vamos parar aqui para beber água. Momento da água. Se você tem uma água por perto, vamos beber uma água. Vamos ficar hidratada. Bonita. Mulher bonita é mulher hidratada. Em 1990, no mesmo ano em que foi liberado, ele levava uma vida dupla. Ele era um escritor respeitado por um certo círculo de pessoas e, ao mesmo tempo, ele voltou para ser um serial killer. Adivinha, gente? Voltou. Nesse mesmo ano,
a polícia descobriu que o Jack estava possivelmente envolvido no homicídio de Blanka Bokova, uma garota de programa da então Tchecoslováquia, e hoje esse país nem existe mais. Ele foi dividido em República Tcheca e República da Eslováquia. Além de Blanka, o Jack também era suspeito de ter tirado a vida de mais de 7 garotas de programa na Europa ali, todas estranguladas com seus próprios sutiãs, que era uma característica que fazia parte do modus operandi dele. Essas garotas eram Brunhilde Masser, de 39 anos, Heidi Hammerer, de 31 anos, Elfried Schemperfer, de 35 anos, Sylvia Zagler, de 23 anos, Sabine Moitz, de 25 anos, Karen, de 25, e Regina Pren, de 32 anos. Todos esses assassinatos aconteceram em 1990, durante o primeiro ano de Jack solto da prisão. No começo, não haviam provas concretas de que ele era o culpado. Então, acabou que ele não foi preso. Em 91, Jack foi contratado por uma revista para escrever sobre os crimes e também sobre a prostituição em Los Angeles. Então, ele saiu da Áustria e foi morar por um tempo em LA, nos Estados Unidos, Los Angeles. E lá em Los Angeles, ele acabou se hospedando no Cecil Hotel, enquanto ele escrevia as suas matérias, seus textos e tudo mais. Nessa época, 3 garotas de programa foram estranguladas com seus próprios sutiãs pela cidade ali de Los Angeles. E não foi dentro do hotel, tá? E com isso, finalmente, os investigadores na Áustria começaram a notar essas semelhanças entre as vítimas que eu falei, né? Tanto lá, na Áustria, quanto nos Estados Unidos. E também com aquela primeira mulher que o Jack tirou a vida, a Margaret Schaffer, em 74, né? Aquele que levou ele para a prisão na década de 70. Rapidamente, ele se tornou suspeito em investigações nos Estados Unidos e na Áustria. E no final das contas, a polícia finalmente conseguiu provas concretas contra Jack. E depois de uma longa busca por ele, Jack Unterweger foi preso em Miami Beach, na Flórida, em 27 de fevereiro de 92. Nesse mesmo ano, ele foi extraditado para a Áustria, onde foi acusado de 11 homicídios, incluindo aqueles ali cometidos em Los Angeles. Ele foi considerado culpado por 9 desses assassinatos. Em julho de 94, Jack foi condenado à prisão perpétua na Áustria, sem possibilidade de conseguir liberdade condicional. Mas assim que o Jack pisou na prisão, ele tirou a própria vida do jeito que ele tirava a vida das suas vítimas, asfixiando, né? Um outro serial killer muito conhecido que morou no Hotel Cecil foi o Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker. Quando era criança, na década de 60, a família de Ricardo Leiva Munhoz Ramirez, ou Richard Ramirez, né, morava em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. Os seus pais eram imigrantes mexicanos e tiveram 5 filhos, sendo Richard o caçula. E quando Richard tinha 2 anos, ele sofreu um acidente doméstico. Um armário caiu nele, acertando em cheio a sua cabeça. Richard acabou levando mais de 30 pontos por conta desse acidente. Além disso, Richard costumava ter convulsões com frequência. Com 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com epilepsia. O pai de Richard, Julian Ramirez, era muito violento com o menino também. Então, para fugir dessas agressões do pai, o Richard começou a passar mais tempo com um primo mais velho, o Miguel Ramirez. Mas a companhia de Miguel acabou sendo pior ainda. O Miguel gostava de torturar mulheres e mostrava para o pequeno Richard fotos de vítima que ele tinha ali tirado a vida e torturado quando serviu no exército, provavelmente durante a Guerra do Vietnã. Mais tarde, quando Richard tinha 13 anos, o Miguel atirou na própria esposa na frente do menino. Na adolescência, o Richard começou a usar drogas como LSD e várias outras coisas pesadas. E para sustentar o seu vício, ele passou a cometer furtos, né? Normalmente isso costuma acontecer, né? Uma coisa leva a outra. E nesse período, preso 2 vezes por posse de substâncias ilícitas. Além de tudo isso que eu falei, drogas, roubos, o Richard também desenvolveu uma obsessão pelo satanismo. Eventualmente, ele acabou se mudando para Los Angeles e no dia 28 de junho de 1984, quando ele tinha 24 anos, depois de uma noite inteira se drogando ali, o Richard invadiu a casa de Jane Vincon, de 79 anos, e tirou a vida dela com facadas, principalmente no pescoço. O corpo foi encontrado no dia seguinte pelo filho de Jane. A autópsia revelou que os golpes foram tão fortes, tão brutais, que quase decapitaram a mulher, além de também ter sinais de abuso sexual. Quase um ano depois, em março de 85,
o Richard fez outra vítima, Daily Okazaki, de 34 anos, que foi morta com um tiro na testa dentro da própria casa. Na mesma noite, Richard ainda tirou a vida de uma outra mulher, a Tessia Lian Yu. E, gente, essas cenas do crime do Richard todas tinham sinais ali de rituais satânicos que ele provavelmente tinha realizado na cena do crime. E naquele momento as autoridades convocaram até o FBI para ir atrás do Richard e prender ele. Enfim, gente, eu citei só alguns dos vários assassinatos do Richard, tá? As vítimas eram encontradas, na sua maioria, baleadas e esfaqueadas. Em uma ocasião, o Ramírez até arrancou os olhos de uma mulher de 44 anos. Na época de alguns de seus crimes, entre 84 e 85, o Richard ficou hospedado no 14º andar do Hotel Cecil. E ele pagava cerca de $14 por noite, o que hoje daria uns R$ 80 para dormir nesse hotel. E pelo que se sabe, ele nunca levou as suas vítimas para o Hotel Cecil e nem tirou a vida delas lá. Pelo que parece, o Cecil Hotel era um lugar para ele se esconder depois dos crimes. Então, para ele ir ali depois dos assassinatos, normalmente serial killers eles têm um lugar assim, que é o lugar que eles gostam de se esconder e para dar uma relaxada. Eu acho que depois que faz tanta coisa horrorosa assim, né? Enfim. Relatos contam que ele voltava para o hotel depois de cometer os seus homicídios e andava pelos corredores no meio da noite, coberto de sangue. De acordo com a Movie Maker Magazine, um ex-morador do hotel, Cecil, descreveu o prédio como um lugar tão caótico que ali até serial killers se sentiam em casa. Abre aspas, nos anos 80 eu nunca passava do 6º andar. Nos andares mais altos rolavam muitos assassinatos. Pegavam alguém no quarto, roubavam, espancavam e jogavam pela janela. Se você não ficasse esperto, podia acabar voando de lá. Disse esse ex-morador, o Kenneth Givens, que morou lá por um tempo. E voltando para o Richard, naquela época que ele estava cometendo aqueles crimes, os moradores de Los Angeles, daquela cidade, entraram em pânico, com medo de talvez serem as próximas vítimas do Night Stalker, né, desse perseguidor da noite em português, né? E aí os jornais começaram também a divulgar muito essa história e divulgar esse nome que seria o perseguidor da noite. E tipo o stalker da noite, que é um cara que segue as mulheres na noite, segue as pessoas na noite. E aí eles publicaram um retrato falado de Richard. No dia 29 de agosto de 85, ele foi reconhecido na rua. E depois de uma perseguição da polícia, o Richard foi finalmente preso. O julgamento dele foi um dos mais complicados da história dos Estados Unidos, porque foram mais de 1.000 jurados e cerca de 100 testemunhas prestando depoimentos. Enquanto isso, ele ganhou centenas de fãs que ficavam enviando cartinhas de amor para ele. Uma dessas fãs, inclusive, se casou com ele na prisão. Gente, vocês não acham que tem maluco para tudo nesse mundo, né? Em setembro de 89, o Richard Ramírez foi condenado à morte. Foram 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de assassinato, 11 acusações de assédio sexual e 14 de roubo. Mas ele acabou morrendo de câncer em 2013, aos 53 anos, enquanto ele esperava ali para ser executado no famoso Corredor da Morte, na prisão estadual de San Quentin, uma prisão ali estadual na Califórnia. Isso são só 2 casos de serial killers que tinham ali, que moraram em certo momento dentro desse hotel. Bom, eu posso talvez trazer um episódio só sobre um desses 2 aí mais pra frente, se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem um caso especial de algum deles 2, deixa aqui nos comentários. Bom, além desses casos de assassinos em série envolvidos aí no hotel, 8 hóspedes morreram dentro do hotel por conta de quedas suspeitas do prédio, que não foram confirmadas na época em que aconteceram, se elas foram acidentais ou intencionais. Como, por exemplo, o caso da Grace Margo. Em 1938, a Grace, uma jovem de 25 anos, caiu de uma janela do 9º andar do prédio. A sua queda ela foi amortecida por fios de telefone que se enrolaram no corpo dela. Provavelmente aqueles fios que ficam na rua, em postes. Mas mesmo assim, a Grace morreu mais tarde no hospital Georgia Street por conta ali da queda. Outro caso de queda que se acredita que tenha sido ela tirando a própria vida foi o de Pauline Otton, de 27 anos, que acabou se jogando ali do prédio depois de uma discussão com o marido de quem ela estava ali separada. A Pauline caiu sobre um pedestre aleatório na rua, gente.
E esse pedestre era o Giorgio Giannini, que tinha 65 anos, e os dois morreram na hora. Bom, no início a polícia pensou que os dois tivessem se jogado junto, mas mais tarde os investigadores entenderam ali que o Giorgio estava caminhando, ele morreu com as mãos nos bolsos e com os sapatos nos pés. Um jeito ali que, dentro da investigação que eles fizeram, seria improvável de se morrer se ele tivesse se jogado do prédio. Porque quando a pessoa é uma situação de queda, a pessoa coloca a mão na frente do rosto para se proteger por instinto. E os sapatos saem dos pés, voam. Ou talvez, se você está dentro de um hotel, você nem tem sapatos nos pés, né? Bom, então eles viram que foi uma pessoa que tirou a própria vida, seguido de um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Loucura, né? Em 54, Ellen Gurney, de 55 anos, despencou-lhe de uma janela do 7º andar e caiu em cima da marquise do Cecil, morrendo na hora. E, gente, é interessante que esse caso aqui da Ellen Gurney, que caiu do 7º andar, lembra que aquele cara disse que ele não se podia passar do 6º andar, porque ali para cima já era muito pesado? Então, ela estava no 7º andar e ela caiu da janela. Ninguém sabe dizer o que aconteceu com ela. Enfim. Além desses casos, o hotel também tem histórias de assassinato, claro, né? Em 1944, uma jovem de 19 anos chamada Dorothy Jean Purcell, ela estava hospedada no hotel com o seu namorado Ben Levine, de 38 anos, até que ela deu à luz a um menino no banheiro do hotel. De acordo com os jornais da época, ela não sabia que estava grávida até ela ter dado à luz. E por conta disso, ela pensou que o bebê tivesse morto. Então a Dorothy jogou o bebê, que na verdade estava vivo, pela janela do hotel. A criança, claro, não resistiu à queda e faleceu. Bom, a gente não tem muitos detalhes sobre Dorothy, mas provavelmente ela era uma jovem em uma situação mais vulnerável socialmente, né? Porque se ela deu à luz sem saber que ela estava grávida, provavelmente ela não tinha nenhum simples acompanhamento médico. Ela alegou insanidade e não foi condenada pela morte do bebê. Dorothy foi internada em uma clínica, né, um hospital psiquiátrico, logo em seguida. No hotel também tem essa pessoa que é chamada Pigeon Goldie Osgood, que é uma mulher, também foi morta. A gente não sabe dizer a idade exata dessa mulher, mas se sabe que ela era uma mulher mais velha, mais idosa. Ela tinha trabalhado como operadora de telefone, né, aquela profissão muito comum no início dos anos 1900, e o trabalho dela era literalmente operar um painel cheio de cabos. Ela conectava manualmente as pessoas, né, por ligação, enfim, um que estava ligando e o outro estava recebendo a ligação. Gente, o mundo era assim há poucos anos atrás, tá? E naquela época, na década de 60, o salário da Pigeon não tinha sido suficiente para ela comprar uma casa. E sem marido nem família, ela tinha dificuldades para se sustentar mais velha. Então, o Hotel Cecil oferecia ali uma estadia para ela por um preço bem acessível. E ali naquela região as pessoas conheciam e gostavam muito dela, era uma figura conhecida. E ela também era muito famosa por alimentar pombos em um parque perto do hotel. E é por conta desse hábito que ela tinha esse apelido, porque pigeon significa pombo em inglês. Então, todos os dias, ela caminhava até o parque usando o seu boné do time de beisebol do LA Dodgers e um saco de sementes e passava horas dando comida para os pombos. Frequentemente, ela também espantava as aves maiores para garantir que os pequenos, fracos ou doentes, conseguissem comer também. Em 4 de junho de 64, a Pigeon foi encontrada morta em seu quarto no hotel. A autópsia revelou que ela sofreu agressões físicas, foi atingida por golpes de faca e violentada sexualmente e asfixiada. A gente só sabe que um homem chamado Jacques Erhingler, de cerca de 29 anos, foi preso algumas horas depois do corpo dela ser encontrado. Esse homem, Jacques, tinha sido visto coberto de sangue na mesma área onde a idosa costumava alimentar os pombos. Mas depois de ser preso, ele foi liberado por causa da falta de evidências. Então, até hoje, não existem provas de que ele é o verdadeiro culpado do assassinato de Pigeon. E depois da morte dela, amigos de Pigeon ali do Cecil Hotel e também alguns moradores da região se uniram para comprar flores que foram plantadas ao redor do parque que ela frequentava. Por fim, talvez o caso mais conhecido e recente que aconteceu no Cecil foi o famoso caso do desaparecimento de Elisa Lam.
Para quem não lembra, em 2013, a jovem canadense de 21 anos, Elisa Lam, desapareceu misteriosamente dentro do Cecil. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do prédio e encontrou registros dela dentro do elevador, visivelmente transtornada, como se ela estivesse tentando se esconder de alguém. Mas, a princípio, os investigadores não encontraram nenhuma outra pista relevante para descobrir o paradeiro de Elisa. E o mistério ficou ali, né, por muito tempo. O que será que aconteceu com a Elisa Lam? Ninguém sabia. Mas ali no início, os investigadores não encontraram nenhuma outra pista importante para descobrir o paradeiro de Elisa. E quase um mês depois do desaparecimento, e com várias teorias da conspiração surgindo, o corpo de Elisa foi encontrado dentro de uma caixa de água na cobertura do prédio. E já haviam se passado ali vários dias que ela estava dentro daquela caixa d'água e as pessoas estavam reclamando de um gosto estranho quando iam beber água no hotel. E com base ali nos relatos da irmã de Elisa, a polícia descobriu que a Elisa tinha um transtorno bipolar severo, que talvez poderia ser a causa ali do estado dela nas câmeras de segurança, que a gente vê ela completamente fora de si, falando com nada, um pouco com estado alterado. E nos exames, os investigadores não encontraram sinais de violência ou de drogas no seu corpo. No final das contas, a morte foi considerada acidental. Mas como uma menina do tamanho da Elisa, sozinha, foi parar dentro da caixa d'água? Gente, ela era uma menina pequena, era uma mulher jovem, assim. Uma caixa d'água é muito pesada, sabe? Muito difícil de você entrar. Olha só o que ela teria que fazer para cair sozinha dentro dessa caixa d'água. Ela teria que subir as escadas de incêndio sem que ninguém percebesse ela ali, passar por uma porta trancada que dá acesso a esse terraço. E segundo o hotel, essa porta tem um alarme. Depois ela precisaria subir uma escada de 3 metros, levantar uma tampa de 10 quilos, entrar no tanque e, por fim, fechar a tampa por dentro. Gente, eu não vou me aprofundar nesse caso dela hoje, porque eu já trouxe um episódio inteiro sobre esse caso no podcast. Então, se você quiser ouvir a história da Elisa Lam com mais detalhes, vai aqui no Spotify ou qualquer plataforma do Casos Reais e pesquisa na lupinha, né, de pesquisar, escreve Elisa Lam. Você vai encontrar esse caso. É um dos primeiros casos do podcast. Bom, e com tantos casos bizarros envolvendo esse hotel, não envolvendo o hotel, mas que de certa forma o hotel tá ali interligando esses casos, né? Ele ganhou a fama de um hotel assombrado, de que alguma coisa sobrenatural, maligna, tá ali, né? Esse hotel é tão conhecido assim que ele inspirou a 5ª temporada da série American Horror Story, a temporada que tem a Lady Gaga, e que foca ali nos espíritos e monstros que assombram um hotel decadente. Essa temporada gira em torno de pessoas que se hospedam no hotel e nunca mais são vistas. Em 2007, o Hotel Cecil foi reformado depois de que novos proprietários assumiram o lugar. Em 2014, ele foi vendido por cerca de 30 milhões de dólares para um hoteleiro de Nova York, Richard Bourne, e depois outra empresa de Nova York, a Simon Baron Development, alugou o hotel do Richard, podendo investir nele por um período de quase 100 anos. Em 2011, uma parte do Cecil Hotel foi chamada de Stay on Main, ou seja, essa nova parte do hotel tinha um nome diferente e tinha recepções separadas durante o dia. É como se eles tivessem mudado todo o nome, feito todo um rebranding, que seria mudar a marca deles para atrair novos hóspedes ou talvez tirar todo esse peso que tem do nome do Cecil Hotel. Ou seja, você entraria ali, você está ali pesquisando hotéis em Los Angeles e você encontra esse hotel Stay on Main. E aí é um hotel que, se você procura, você não encontra muita coisa, porque ninguém sabe que é o Cecil Hotel. Só que você está entrando no Cecil Hotel. É só uma entrada diferente e é o mesmo hotel, gente. Ou seja, imagina você tá ali indo para Los Angeles e você não sabe que você está ficando nesse hotel. Em 2016, Matt Baron, presidente dessa Simon Baron Development, afirmou que ele planejava reconstruir o interior do hotel, mas se comprometendo a preservar a arquitetura original do local. Segundo ele, também seria feita uma renovação em todos os quartos. O hotel acabou sendo fechado em 2017 para essa reforma. De acordo com o youtuber Pete Montezingo, que mora ali de frente para o hotel, ele presenciou alguns incidentes enquanto o prédio estava fechado para reforma. Abre aspas. A primeira coisa que eu vi foi um homem em uma das varandas fumando um cigarro. Eram 2 horas da manhã e parecia que ele estava olhando para mim. Eu corri de um lado do meu apartamento para outro para ver se a cabeça dele me seguia e, de fato, me seguiu.
Fecha aspas. Bom, e pro Pete, ele explica isso, que talvez essa experiência que ele viu, essas coisas que ele viu, talvez tenham sido causadas pela imaginação dele, ou era um morador de rua que talvez tenha entrado no local, ou um fantasma, né? Isso daí a gente nunca vai saber. Em uma outra ocasião, ele também falou que viu uma pessoa pendurada no último andar do hotel. A reforma do Cecil Hotel foi concluída em 2021, que foi quando o hotel reabriu as suas portas. Em julho de 2021, o Pete conseguiu entrar no Cecil Hotel com a ajuda de um segurança. Ele gravou um vídeo lá dentro, então se você tiver mais curiosidade de saber como é dentro do hotel, você pode ir lá no canal do Pete Montzingo e conferir. Segundo o UOL, em 2024, o hotel foi colocado à venda de novo. E o valor dessa negociação a gente não sabe porque não foi divulgado. Enfim, gente, o Hotel Cecil está ali envolto em diversos casos muito pesados. E hoje eu trouxe um episódio diferente do que eu costumo trazer aqui no podcast, não focando somente em uma história, mas fazendo um apanhado de várias histórias macabras que envolvem esse lugar. Muitas pessoas acreditam que ele tem uma energia maligna, como se fosse assombrado, amaldiçoado, enquanto outras pessoas tentam explicar tudo o que aconteceu lá como coincidências trágicas. Essas pessoas que não veem nenhuma assombração no hotel entendem que, na verdade, aquela é uma região decadente de Los Angeles, né? Desde aquela época até os dias de hoje. Bom, parece que essa região ali, que fica perto do hotel, continua atualmente com milhares de pessoas sem teto, dependentes químicos. E isso cria um ambiente que lembra uma Cracolândia, né? O que é o reflexo ali das dificuldades e dos problemas sociais que tem afetado todo o estado da Califórnia, com a crise dos opioides e tudo mais, gente. Existem muitas coisas aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no que está acontecendo ali na Califórnia e também nessa região perto do hotel, você vai saber. Mas eu usei a Cracolândia como um exemplo, porque Cracolândia, eu acho que claramente um brasileiro entende o que significa, né? O que talvez essas áreas signifiquem. Segundo dados do condado de Los Angeles, em 2024 eram quase 4.000 pessoas sem teto nessa área chamada Skid Row, perto do hotel. Segundo a GQ, a Amy Price, que foi gerente do hotel entre 2007 e 2017, ou seja, 10 anos, uma década, ela afirma que tiveram cerca de 80 mortes no prédio só durante esse período em que ela atuou como gerente. Mas, claro, essa não é a contagem oficial. E essa contagem oficial diz que tiveram apenas 16 mortes no local durante toda a história do prédio. Bom, não dá para dizer ao certo, né, gente? Como vocês podem ver. Por mais que essas autoridades digam que não há nada de estranho, paranormal ali, a verdade é que esse hotel continua a assombrar a memória coletiva de todos que conhecem a sua história. Tanto é que ele ficou conhecido como um dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. Gente, antes de a gente terminar o episódio de hoje, um recado muito importante. Esse caso a gente falou de muitas pessoas que tiraram a própria vida. E se as coisas têm parecido difíceis para você, que está ouvindo aqui a gente hoje, saiba que existe ajuda e muita esperança. Você não está sozinho e conversar pode fazer toda a diferença. Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e esse é um canal de suporte à vida que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio de forma gratuita, 24 horas por dia. E se você estiver precisando, se estiver ali com os pensamentos não muito legais, liga para eles e pede uma ajuda. O telefone é 188. A sua vida importa muito. Então, no final de todo episódio, eu trago a minha opinião e o Lucas, o nosso roteirista, também traz a dele. Então, bora lá. Lembrando que aqui é só a parte do achismo, né, gente? Do que eu vejo em torno desse lugar. Gente, a minha opinião nesse lugar é bem clara, tá? Eu acho que sim, energia é uma coisa muito importante. O nosso mundo é feito de energia, né? O que é, Érica? O que é você que tá me escutando? A gente é energia, é alguma coisa dentro da gente. E no momento em que tem muitas coisas pesadas acontecendo num lugar, é claro que isso atrai mais disso, né? Eu concordo muito com isso. E eu não acho que seja um lugar apenas amaldiçoado. Eu acho sim que com certeza tem espíritos por ali. Eu não sei o que você acredita, tá? Mas isso é o que eu acredito. Eu sei que tem espíritos por ali que ficaram, de certa forma, talvez desorientados e estão por ali. Tá bom? Essa é a minha visão. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito sim que possa ser um lugar mal assombrado, porque foram pessoas que tiveram as suas vidas tiradas ou tiraram as suas próprias vidas de uma forma. Tirar a própria vida sempre é muito complicado, muito pesado, né?
E também tem muitas pessoas ali que não queriam, né? E tiveram suas vidas tiradas de forma brutal. Você vê, serial killers moravam ali. Então, esse era o tipo de gente que estava naquele prédio. Pessoas com muita má intenção, que faziam coisas muito ruins. E provavelmente, gente, quando as pessoas talvez estão usando algum tipo de entorpecente, elas perdem a realidade, a noção de algumas coisas. E quando tem muitas pessoas, talvez, usando juntas, coisas assim acontecem. Por isso que tem esse cara que falou que não dava para passar do 6º andar para cima. Que provavelmente do 7º andar as coisas ficavam sem controle. Provavelmente eram quartos mais baratos, onde pessoas em estado, né, de vulnerabilidade, que enfim não tinham muito dinheiro, acabavam alugando esses lugares, esses quartos, porque precisavam ter um lugar para dormir. Muitas vezes essas pessoas que têm vício em drogas, eles precisam ir para um hotel só para tomar um banho, para poder às vezes deitar, dormir com o dinheiro que conseguiram, né? E, enfim, essa é a situação de muitas pessoas, principalmente naquela região. E acho que o que aconteceu com esse hotel foi fruto da região onde ele estava. Acabou que essa região aconteceu tudo o que aconteceu, onde tem muitas pessoas que estão ali, enfim, para usar drogas hum, e aí acabou que atraiu todo tipo, né, por exemplo, os serial killers foram para lá porque ali se tornava um lugar aonde, de certa forma, ninguém ia ficar de olho neles, né? Ninguém ia procurar por eles. Porque provavelmente, não sei se eles faziam checagem de identidade das pessoas na hora de entrar no hotel e tudo mais. Então acabou que se tornou um lugar seguro para esse tipo de pessoas, né? Pessoas que cometiam crimes. E é isso, gente. Eu acho que é uma junção de tudo isso, sabe? É uma junção de o hotel ter decaído depois da crise, ter colocado preços mais baixos, e com os preços mais baixos você atrai um outro tipo de público, e com esse outro tipo de público você atrai crimes e coisas acontecendo ali dentro que não deveriam acontecer, e falta de segurança, porque é um hotel mais barato e tudo mais, né? Enfim, é muito triste e eu tenho muita curiosidade de ver esse hotel de perto, muita curiosidade. E aí, você ficaria hospedado nesse hotel se você fosse para Los Angeles, por mais que agora ele esteja revitalizado? Bom, eu talvez eu iria no outro, na outra entrada, né? Mas é o mesmo hotel, tá, gente? Ele liga ali o mesmo hotel, você pega o mesmo elevador, o mesmo tudo, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você faria se você iria nesse hotel. Quero muito saber a sua opinião. E agora vamos escutar a opinião do Lucas. Lucas, o que você acha desse caso? Oi, Érica. Oi, gente. Aqui é o Lucas, roteirista. A gente costuma pegar um caso, trabalhar ele com mais detalhes. E aqui a gente hoje pegou, na verdade, um apanhado de casos, um apanhado de histórias relacionadas a esse hotel. É um número de ocorrências, uma quantidade de ocorrências um pouco maior do que a gente vê em outros lugares. Talvez isso, a gente tenha essa impressão por conta da fama, né? Qualquer coisinha que acontece lá chega e meio que confirma, entre aspas, na nossa cabeça lá. É um lugar meio assombrado. E às vezes não é. Mas me parece que sim, que tem alguma coisa ali que as ocorrências acontecem numa quantidade maior. Se é assombração, se tem alguma coisa maligna ali, não dá para saber, né? Também nunca estive lá para ver se eu sinto alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. Algumas fontes já foram lá e falaram que é um lugar meio bizarro, tem uma energia, um ambiente, uma atmosfera assim meio pesada. O hotel ficou marcado com essa coisa de ser assombrado, né? Isso é uma coisa que está na memória coletiva das pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Vejo vocês semana que vem com mais um caso aqui do podcast. Tchau, pessoal. Não deixe de ir lá, deixar um like, comentar, porque isso ajuda. Tchau, pessoal.